Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Espero que estejam aproveitando bastante. Primeiro, coloco a Nádia na pauta. Eu gostaria de agradecer o convite, né, e espero poder contribuir com vocês nesse momento. E parabenizar também, né, pela organização. Hoje eu irei falar com vocês um pouquinho, né, sobre os fundamentos da educação e psicologia da aprendizagem. Uma das principais questões, né, levantadas pelo ENAD é tentar entender se vocês compreendem, né, por que a educação é como é. Então, para a gente entender esse tópico, a gente precisa entender, né, como ocorre essa relação sociedade-educação, as tendências, as principais tendências pedagógicas, que é um tema muito recorrente nesse tipo de prova, e lembrar também de revisitar a legislação essencial, né, LDB, BNCC e PNE. Uh, uma das coisas que é muito importante a gente revisitar nessa relação sociedade e educação tem a ver na constituição, né, de como que a escola se constitui. No passado, a escola, né, a educação ficava a cargo das famílias, né? Se a gente volta lá no período feudal, por exemplo, né, a educação era passada de pai para filho, né? Os membros da família aprendiam um determinado tipo de ofício, geralmente uma preparação para o trabalho, é, e com o tempo, cada vez mais foi havendo a necessidade de uma formação mais ampla. Quando a gente tem os períodos de revolução, incluindo os grandes períodos de revolução industrial, a gente tem uma necessidade maior de formação de um grande contingente de pessoas, né, para preparação para esse mercado de trabalho que estava se desenvolvendo numa velocidade muito rápida. Então a família já não dava mais conta de educar os filhos para essa sociedade, né, justamente voltada para uma educação para o trabalho, né? Então a gente tem o desenvolvimento da escola. A escola surge então com essa ideia de preparação para a vida, preparação para a sociedade, mas a educação voltada, né, para todos, né, essa educação universal, ela é pensada primeiramente, né, para a formação para o trabalho, né, a formação de mão de obra para trabalho. Não é segredo para ninguém que as elites sempre tiveram, né, o acesso à educação, mas só as pessoas, né, de classes inferiores só tiveram acesso a algum tipo de educação formal a partir dessa necessidade do Estado, né, de prover uma formação para mão de obra, né, para o mercado. Então isso já nos ajuda a entender como essa educação vai se constituindo, como ela vai se construindo, né? Até de fato ela alcançar uma educação universal, né? Isso nos ajuda então a entender, né, essa constituição da escola, né? Como essas tendências pedagógicas vão surgindo, né? Então, dentre as principais tendências pedagógicas, a gente tem as tendências liberais e as tendências progressistas. Essas tendências liberais, né, não se confundam com esse nome, porque liberal não tem nada de liberdade, né? Pelo contrário, a gente tem uma ideia de manutenção da sociedade, né, de manutenção daquela sociedade como ela é, né, e a manutenção dos privilégios, a manutenção, né, dessa estrutura, como eu citei anteriormente, né, onde a educação essa educação de ponta ela deve ser voltada para aquela elite, para que ela se mantenha nesse lugar, enquanto as classes menos favorecidas são formadas para o trabalho braçal, para esse trabalho mais chão de fábrica, né? Então a gente vai ter um modelo, né, que busca preparar o indivíduo, a pessoa, para o sistema, né, para esse sistema de trabalho. Então a gente vai ter um primeiro modelo, né, que é aquele modelo tradicional, de educação tradicional, que é aquele muito criticado, né, posteriormente pelo Paulo Freire, que tem o professor como centro, né, e tem um foco no conteúdo. Então, aquela ideia, né, que o Paulo Freire traz de educação bancária se enquadra nessa ideia, né, do ensino tradicional. Né? Nós temos uma educação onde só o professor é detentor do saber, o aluno é uma tábula rasa, né, como diziam os behavioristas, os comportamentalistas, que precisa ser preenchido com conteúdo. Então, essa ideia, né, de educação é uma ideia de educação conteudista. Né? O indivíduo ele é vazio e ali dentro, na escola são depositadas as informações necessárias para que ele exerça, né, sua função na sociedade, que está ligada também atrelada ao trabalho.
né? Então o foco é no conteúdo, esse professor então como centro, ele é inquestionável, e a gente tem esse modelo de educação onde o aluno tem que se adequar ao sistema, né? Depois a gente tem algumas críticas, né, e alguns modelos que vão surgindo, que incluem o modelo, né, da escola nova, né, a escola novista. Aqui o aluno passa a ser como centro, né, e aí surgem ideias como essa de aprender a aprender. Ainda não é um modelo ideal, né, não é um modelo talvez tão funcional, mas a gente tem aí como um principal teórico, né, que é muito comum, recorrente, aparecer nessas provas, que é o John Dewey, que coloca pelo menos essa questão, né, de passar a se focar ou entender o aluno, né, como centro, né, como objeto a ser formado. Aqui também é um período que surge aquelas ideias voltadas à responsabilização muito forte do aluno, né, como se a responsabilidade do aprender também estivesse toda sobre o aluno, né? Por mais que tenha essa ideia de colocar o aluno como centro, a gente tem muitas tendências pedagógicas, e a própria psicologia vai contribuir com isso, né, com os testes de QI e outras coisas que contribuem para essa ideia, né, de aluno-problema. E a gente tem um modelo, né, também dessas tendências liberais, que é o modelo tecnicista. A escola é pensada, né, como um lugar de preparação mesmo para a empresa. Então a gente tem um foco na eficiência no mercado. Então toda a formação é pensada, né, para uma relação aí técnica mesmo, para que o sujeito, o indivíduo, já saia com uma formação adequada para aquele exercício. Então ele precisa desenvolver técnicas muito específicas para determinados tipos de ofício, né? Então a gente vai ter uma educação muito técnica. Aqui é o período, por exemplo, que a gente pode citar a questão, né, de como as artes eram entendidas como educação artística, né? A gente não tinha há um tempo atrás artes como algo, como um conteúdo, uma disciplina de fato reflexiva, né, que contasse, né, parte da história, né? Enfim, o que a gente tinha era esse modelo também técnico, era uma educação artística, né? Justamente voltada para preparar a pessoa, né? Desenvolver habilidades técnicas de desenho, principalmente, né? Para esse mercado de trabalho tecnicista. E do outro lado a gente tem algumas tendências que são progressistas, né? As principais delas são a libertadora e a crítico social dos conteúdos, né? Essa libertadora tem como base, né, o Paulo Freire, e aí busca esse diálogo e conscientização, né? Então, como essas tendências progressistas, né, têm a intenção de formar um cidadão crítico, ela vai trazer, né, muito mais esse protagonismo do indivíduo em formação. Então, o aluno ele é parte integrante, né, do processo educacional, desse processo formativo. O que ele já traz de conteúdo, ou o que a sociedade tem de conteúdo, é levado em consideração. Então, você também traz a necessidade de criticar, né, esses sistemas, né, dessa educação bancária, por exemplo, e trazer, né, propostas de conteúdos que de fato dialoguem com esse ser em formação, né? Não voltado somente para essa formação a crítica e tecnicista, né? Essa formação para o trabalho, mas que seja uma formação crítica, uma formação que permita que essa pessoa compreenda a sua realidade. E do mesmo modo a gente tem esses modelos críticos sociais, né, dos conteúdos que pelo menos dentro da psicologia, a gente tem, né, contribuições aí, a partir de Vygotsky, né, da escola soviética, né, de psicologia, que aí vai ter também contribuições de Luria e Leontiev, que trazem essa questão, né, de compreensão crítica da realidade social, né? O conteúdo ele continua sendo necessário, né? Porque dentro dessas perspectivas se entende, né, que a cultura ela precisa chegar até a pessoa, então a pessoa precisa ter acesso a essa cultura, então a escola é a promotora, né? Ela que consegue prover esse acesso à cultura. E quem é o principal responsável, né, capaz de mediar essa relação é o professor. Então, nessas tendências progressistas, aqui o professor sai desse lugar, né, de único detentor do saber, e ele participa do processo de formação das pessoas
e leva em consideração as particularidades, né, as questões contextuais ali que envolvem esse local que esse sujeito se encontra, né, e vai formar, né, vai dar acesso à cultura, mas também permitir dar condições que essas pessoas critiquem essa realidade, né? A partir da evolução dessas concepções pedagógicas aí, desses movimentos críticos e das lutas também, né, das classes dos educadores, a gente tem aí a consolidação de leis, né, e documentos que são essenciais para o desenvolvimento da escola, né, e a superação de modelos ultrapassados de educação. Então, 3 dos documentos que são considerados essenciais são eles, né? LDB, que é a Lei 9.394 de 96, que é considerada a Constituição da Educação. A Lei de Diretrizes Bases da Educação, ela é aquela lei essencial, né? Aquela lei que vocês precisam ter como referência. É ela que direciona, né, o que pode ou não ser feito dentro do campo educacional. Então, alguns dos principais princípios que estão dentro dessa lei são a gestão democrática, né, então a questão da democracia e da participação, né, aqueles conceitos de universalização da educação são muito presentes, a ideia de autonomia, né, desenvolver uma autonomia do sujeito, não tornar um sujeito alienado, como aqueles modelos, né, tradicionais buscavam, aquele modelo de indivíduo que segue aquilo que está imposto na realidade, né? Aqui se preza, pelo contrário, uma autonomia, uma capacidade crítica, né? Dessa pessoa pensar e buscar formas de contribuir, mudar para a realidade, né? Uma formação cidadã. E a gente tem também a ideia de valorização do magistério, né? A valorização do professor. Um tempo atrás a gente tinha a formação técnica também voltada para o professor. Hoje em dia a gente tem universidades, a gente tem as licenciaturas atuando aí de forma muito intensiva para formar, né, para formar novos professores e capacitá-los também para a sociedade que está sempre em modificação, né? Um ensino cada vez mais crítico, mais autônomo, né? Que consegue formar cidadãos que podem também formar adequadamente, né, outros cidadãos. E a gente tem também a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que seria os princípios, né, tudo aquilo que o aluno deve aprender, né? Então, esse documento ele traz competências e habilidades que se espera desenvolver, né, desse aluno em cada ciclo de ensino, né, cada ciclo de desenvolvimento. E a gente tem que entender que ele traz, né, essas competências e habilidades, ele tenta trazer também, né, uma relação com o contexto, com a cultura, porém ele não é um currículo, né, ele não é uma referência obrigatória, né, ele traz as diretrizes, né, lógico, a educação tem que acompanhar essa base nacional comum, mas ele permite as adequações aos contextos culturais distintos. E a gente tem um Plano Nacional de Educação, que são os planos e metas do Brasil. Né, geralmente ele é pensado aí, né, para ter uma vigência de 10 anos e ele traz as metas para todas as áreas da educação. Então a gente tem uma segunda grande pergunta, né, já que a gente entende, né, como essa educação é constituída, né, como ela é formada, a gente precisa entender como o aluno aprende, pensa e sente. Né? Aí entram as contribuições, né, das teorias da psicologia. Os três principais autores, né, que contribuem muito para a constituição da formação da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem são os considerados psicólogos genéticos. Aqui a gente fala de genética, não de DNA, né? A gente está falando de epigênese, de origem do conhecimento, porque esses autores fizeram esse estudo. O Piaget é um dos principais autores, né? Um dos principais autores utilizados. Quando a gente fala, né, daquela divisão, né, da BNCC, das competências e habilidades, principalmente na educação infantil, a gente tem um apoio muito grande da teoria do Piaget. O Piaget traz, né, aquela teoria dos estágios de desenvolvimento que trazem esse marco para um olhar diferenciado, né, para tentar entender como cada aluno aprende em cada ciclo da vida. Né? Então, a gente consegue entender que cada estágio tem a criança vai ter condições, né? A criança, o adolescente vai ter condições
de aprender determinados tipos de conteúdos, de determinada forma, né? Desenvolver determinados tipos de competências e habilidades. Então, o Piaget vai ser um dos autores essenciais. Ele vai trazer essa ideia, então, de uma construção interna, né? O sujeito ele tem uma estrutura cognitiva que vai se formando e se adaptando ao meio. Então, das principais contribuições do Piaget que tem que ser lembradas, né, são esses estágios de desenvolvimento, né? Ele passa para aqueles estágios, né, desde o sensório motor, né, ao operatório formal. E a gente tem, né, também que lembrar que o Piaget traz que o que é o propulsor do desenvolvimento seria a adaptação ao meio, né? Então essa estrutura cognitiva, o cérebro, né, a forma como a gente aprende, ela se adequa, ela se equilibra ao meio, né? Então ele vai trazer aquela ideia, né, de equilibração. Então a aprendizagem seria o equilíbrio entre os processos de acomodação e assimilação, ou seja, toda vez que eu sou colocado frente a um novo desafio, a um novo conceito que minha estrutura cognitiva não dá conta, eu preciso assimilar essa informação, né? Modificar essas ideias, né? Que eu tenho prévias, né? Essas habilidades prévias, para acomodar, né? Essas novas informações ou essas novas habilidades. Então, eu posso ou melhorar essas ideias, essas habilidades que eu tenho, ou modificá-las para dar conta dessa nova realidade. Então, toda vez que você tem esse equilíbrio entre assimilação e acomodação, você teria então a possibilidade de desenvolvimento, né? Desenvolver uma habilidade, uma competência, enfim, compreender melhor o conceito. Então, isso tem a ver com a necessidade também para o Piaget de adaptação ao meio. Então, a aprendizagem, nós temos essa necessidade de aprender, porque a aprendizagem é essencial para nós vivermos e compreendermos o mundo. Já Vygotsky, ele traz um aspecto, né, muito mais forte das questões, né, interacionistas, né, da questão da interação social. O Vygotsky ele tem dessa concepção, né, como eu trouxe anteriormente, histórico-crítica, né, histórico-social, dialética, que traz essa questão, né, de que o indivíduo ele nasce no mundo que já existe uma cultura, né, e a educação, o professor como mediador, ele tem que metabolizar essa cultura. Então ele vai mediar esse acesso, né, da criança, né, do aluno a essa cultura, né? Então o professor ele age como um mediador. Então ele vai ajudar o aluno a compreender essa cultura. Então aqui, enquanto o Piaget traz muito o aspecto de uma construção mais interna, né, o Vygotsky traz um peso maior dessa interação social. Nas teorias contemporâneas a gente entende, né, o próprio Piaget também vai desenvolvendo a sua teoria, e o Vygotsky também não descarta, né, os aspectos biológicos, né, que são, né, também questões inatas do ser humano. Então, mas a gente entende que essas duas teorias elas se contribuem muito. A gente pode pensar no construtivismo sócio-histórico, por exemplo, né, que abarca as duas teorias, que trazem, né, essa importância dessa formação cognitiva e dessa relação com o meio. Uma das principais contribuições do Vygotsky, né, que cai muito nessas provas, é a questão da zona de desenvolvimento proximal. Em algumas traduções, eu já disse, né, para as turmas, que vem como zona de desenvolvimento imediata. Né? O que seria a zona de desenvolvimento proximal? Ou ZDP? A gente, né, teria uma zona de desenvolvimento real, que seria aquela zona de desenvolvimento, aquele lugar onde a gente consegue dar conta de uma determinada tarefa, de uma determinada questão, que a gente consegue compreender. Então, eu dou uma tarefa para um aluno e ele dá conta daquela tarefa tranquilamente, ele desenvolve ela muito bem. Então, aquela tarefa está dentro da zona de desenvolvimento real. Mas eu busco o desenvolvimento desse aluno. Então, eu tenho que prepará-lo, né, para esse desenvolvimento, eu tenho que atingir um novo estágio, um novo passo, né, de desenvolvimento. Então, eu tenho que compreender o que esse aluno dá conta
sozinho, que seria, né, essa zona de desenvolvimento real, e o que ele daria conta se tivesse o apoio do professor, o apoio de alguma mediação, né? Então, ou de uma pessoa mais experiente. Então, esse lugar, né, onde o aluno ele consegue dar conta com esse apoio, com essa mediação, se chama de zona de desenvolvimento proximal, ou seja, aquilo que está próximo de se desenvolver, mas depende dessa contribuição, dessa mediação de uma pessoa mais experiente. Já o Valon, que eu costumo brincar que é o esquecido no churrasco, ele vai trazer essa questão, né, da integração. Então ele vai ser considerado, né, ele vai trazer, né, a psicogênese da pessoa completa, né, porque ele vai abordar, né, além dos aspectos cognitivos e sociais, né, que foram abordados por Vygotsky e Piaget, ele vai trazer a questão do afeto, né, da afetividade. O Valon ele é menos utilizado, menos visto dentro da educação, justamente porque a nossa educação ainda tem essa herança do desenvolvimento voltado mais para o desenvolvimento cognitivo, né, onde esses aspectos afetivos nem sempre são colocados, né, em questão. Mas ele vai trazer como principal questão, né, esse olhar do desenvolvimento completo, né, essa relação intrínseca entre desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento afetivo e o desenvolvimento motor, né, isso numa relação ali intrínseca e indissociável, né. No mais, é importante a gente ver algumas particularidades, né, entre as teorias de Piaget e Vygotsky. O Piaget ele vai trazer, né, essa psicologia, esse construtivismo, né, onde a ideia central é o conhecimento, ele é construído de dentro para fora, né, como se esse conhecimento ele partisse da criança, do interesse dela, né, da pessoa em formação, enquanto na perspectiva socio-interacionista, a ideia central parte de que o conhecimento é construído de fora para dentro. Ou seja, antes dessa internalização que o Piaget traz, né, desse processo de internalização, né, de construção interna, o Vygotsky fala que é necessário essa introdução, né, da cultura, ou seja, para o Vygotsky é um pouquinho diferente, né, essas aqui são algumas particularidades das teorias. Para o Vygotsky a ideia, né, o conceito, ele vem de fora primeiro e depois ele é metabolizado aí pela pessoa, né? Já para o Piaget, né, ele leva em consideração também essa relação social, mas esse conhecimento ele parte do indivíduo. Como eu falei para vocês, algumas teorias modernas, né, que vão juntar as duas teorias socioconstrutivistas vão fazer um intermédio entre isso, né, colocando que essa relação também é indissociável. Mas na prova pode ter, né, pode pedir para fazer essa distinção. Alguns dos conceitos chaves, né, do Piaget são esse estágio de desenvolvimento, então sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. A gente tem também, como eu falei, expliquei para vocês já, né, esses conceitos de assimilação e acomodação, né, que precisam ser equilibrados para promover o desenvolvimento. E aqui, no caso, né, dessas propostas ligadas ao construtivismo, a ideia do papel do professor é de propor desafios, né, ele ser um provocador. O Piaget ele defendia, né, que esse sistema convencional de avaliação ele é muito falho, né? Então a gente vai ver, por exemplo, muitas críticas dele aos testes de QI, porque eles dão um retrato daquele momento, né? Mas eles não compreendem o processo. O Piaget, né, quando ele introduz o método clínico, né, de observação na educação, ele vai se preocupar muito mais com o processo de como a criança, né, chegou àquela resposta do que de fato se ela está certa ou errada, né? Ele quer entender como a criança construiu essa ideia. E já nos conceitos aí do Vygotsky, né, os conceitos chaves são a zona de desenvolvimento proximal, que eu já falei, né, para vocês, que é aquilo que você aprende com ajuda, com a mediação de uma pessoa mais experiente. Ele vai trazer muita importância dessa mediação, né, e também o papel da linguagem. O Vygotsky traz muito forte, né, o papel da linguagem. É só a gente lembrar, né, que para essas ideias, né, socio-interacionistas, ideias estruturalistas também, né, a gente pode lembrar, né, que para eles o que tornou a possibilidade de desenvolvimento, né, das funções mentais superiores foi a linguagem, né, ou essa linguagem, não só a linguagem verbal, né, mas essa capacidade de comunicação. Então a gente vai ver que essa estrutura da linguagem é essencial, né, para a formação de pensamento, que é essencial para a formação de memória e de outros processos mentais superiores.
E aqui, né, dentro dessas concepções, o papel do professor é ser o mediador da aprendizagem, né? Então ele precisa propor conteúdos, né, apresentar novos conteúdos, apresentar essa cultura, né, para o aluno e ajudá-lo, né, mediar essa relação do aluno com esse novo conhecimento. Outros conceitos que a gente pode trazer, né, que a psicologia vai trazer, a psicologia da educação, é essa ideia, então, né, como eu trouxe, do Henri Vallon, né, que traz a ideia de aluno integral, onde é impossível dissociar o desenvolvimento cognitivo, afetivo, né, e do movimento, né. Então, a emoção para ele não atrapalha, ela é parte fundamental da aprendizagem. E aí, se a questão, né, falar de conflito, afeto e psicomotricidade dentro da educação, a resposta é ler, né, ou se relacionar com o Vallon. O David Altshuler, ele traz uma contribuição muito importante, que é sobre a aprendizagem significativa. Ele é um autor do cognitivismo, que vai trazer, né, vai ensinar ou vai teorizar como o conhecimento se relaciona com conhecimento, um conhecimento novo se relaciona com conhecimento prévio. Então, para ele traz, né, que essa assimilação, essa aprendizagem significativa, ela é o oposto daquela decoreba, né? Então o professor precisa ativar o que o aluno já sabe para ancorar o novo conteúdo. Então, David Altshuler, ele vai defender, né, que para um novo conteúdo, né, ele ser fixado, né, ele precisa fazer sentido para a pessoa. Então, a criança ela precisa conhecer previamente aquela informação ou ter acesso a um dado básico, né, um dado um âncora ali, né, para que ele possa receber uma nova informação e se conectar a essa informação pré-existente. Essas ideias vão ser muito reforçadas, né, pelas teorias da neurociência, né, da neuropsicologia. Então, os cognitivistas vão usar muito disso. Já o behaviorismo ou comportamentalismo é uma teoria também muito utilizada que traz aquelas perspectivas, né, de como o estímulo, né, gera resposta, como a gente pode reforçar essas respostas, né, levar esse aluno à manutenção de um comportamento, à extinção de comportamento. Então, apesar de ser uma teoria mais antiga, ela ainda aparece muito em questões, né, sobre gestão de comportamento, essa ideia, né, de uso de recompensa e incentivos, avaliação, enfim. É uma teoria que ainda tem muitas contribuições, é muito utilizada, né, em alguns modelos educacionais, e ela foi muito importante também para a fundamentação da educação no passado, né, quando bombou, né, o behaviorismo, principalmente lá nos Estados Unidos, isso estimulou muito aquelas ideias lá, né, escola novistas lá no passado, dessa possibilidade mesmo de modelar o comportamento desses alunos, né, e formar as pessoas dentro daquele modelo que se esperava, né, de ser para a sociedade. Sei que são muitas questões, né, a gente não consegue esgotar aqui, o tempo é curto, mas espero que possa ter sido produtiva nessa conversa de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Agradeço novamente, né, por estarem aqui comigo até agora e desejo uma boa prova a todos. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Obrigado. Tchau, tchau.